Nessa conversa agora, Kenzo Machida, que está chegando direto de Brasília, para poder trazer também mais novidades para a gente. Isso mesmo, Kenzo, as informações com você, direto de Brasília. Bom dia. Olá, Luara, bom dia para você, bom dia a todos. A gente continua apurando aqui os detalhes da prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, por conta dessas ações, desses desdobramentos da Operação Compliance Zero, que está chegando agora na terceira fase, então com o cumprimento de 4 mandados de prisão, como a gente bem noticiou já aqui no SBT News. O Daniel Vorcaro foi um desses alvos de prisão, a gente ainda está checando os outros nomes também, foi preso em São Paulo, como nós falamos, e fontes da Polícia Federal me contaram agora há pouco o motivo, inclusive, do pedido de prisão que foi feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Vorcaro foi preso por conta da questão da obstrução, Ele é suspeito da questão da obstrução, porque apesar de Vorcaro ter entregado vários celulares dele, que ele tinha na primeira fase da operação, inclusive celulares que estão passando ainda por uma perícia da Polícia Federal, Daniel Vorcaro também, ao longo desse tempo agora, as investigações deram conta de que ele tinha outras linhas, outros telefones e durante esse período todo, então, Daniel Vorcaro estaria tendo contato com algumas pessoas e nesses contatos teria feito, inclusive, algumas ameaças, por mensagens, teria trocado mensagens e informações com esses novos números de telefone que a polícia conseguiu rastrear e conseguiu identificar que Daniel Vorcaro estaria utilizando. Então, o desdobramento dessa operação traz uma notícia muito forte, que é a prisão de Daniel Vorcaro, mas, apesar disso, por que de tudo isso? Por que o ministro André Mendonça, então, fez esse pedido para a prisão, então, de André Vorcaro? Exatamente por conta da suspeita de obstrução, tentando obstruir provas contra si. Essa é a principal suspeita e, por conta disso, então, houve esse desdobramento. Fontes da Polícia Federal, então, confirmaram essa justificativa que foi dada para o pedido de prisão de Daniel Vorcaro, que foi cumprido na manhã desta quarta-feira em São Paulo. Como nós já mostramos aqui, Daniel Vorcaro estava em casa quando ele foi encontrado, foi localizado pelos policiais federais. É a segunda vez, então, que André Vorcaro já é alvo dessa operação, foi preso na primeira fase da operação, agora foi preso mais uma vez. Além da prisão de Daniel Vorcaro, a polícia ainda está cumprindo outros 3 mandados de prisão que estão sendo apurados agora por toda a nossa equipe. Há outros nomes também que estão sendo ventilados e, é claro, a gente precisa checar todos os detalhes dessa informação. O que chama bastante atenção, inclusive, Luara, nessa nota que foi divulgada pela Polícia Federal, é que foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos, e o sequestro do bloqueio de bens também, na ordem de 22 bilhões de reais. A Polícia Federal divulgou a nota, informando da terceira fase da Operação Compliance Zero, e nessa terceira fase, então, estão sendo cumpridos 4 mandados de prisão, além dos 4 mandados de prisão, 15 mandados de busca e apreensão que foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça Federal, nos estados de São Paulo e Minas Gerais, e as investigações por conta dos desdobramentos das investigações que estão acontecendo nesse caso do Banco Master. Também foram determinados, como diz a nota da Polícia Federal, ordens de afastamento de cargos públicos. A gente está tentando apurar aqui, inclusive, quem foram essas pessoas que foram afastadas dos cargos públicos e a obstrução de bens na ordem de 22 bilhões de reais. Uma quantia expressiva, significativa e, por conta disso, a gente está tentando os detalhes. O objetivo era o quê? Era interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e também a preservar valores potencialmente relacionados a práticas ilícitas que foram apuradas. Então, esses são alguns detalhes dos desdobramentos dessa operação, da terceira fase da Operação Compliance Zero, que foi deflagrada na manhã dessa quarta-feira em São Paulo e Minas Gerais, como nós mostramos agora há pouco. São 4 mandados de prisão que estão sendo cumpridos, nem todos foram cumpridos ainda. Entre eles, o principal deles foi o mandado de prisão contra Daniel Vorcaro, exatamente por um motivo de obstrução. Essa é a linha, inclusive, desse pedido de prisão de Daniel Vorcaro, porque, apesar de ter entregue
todos os celulares dele na primeira fase da Operação Compliance Zero, Daniel Vorcaro estaria então com outros números de telefone e que estaria então tendo contato com outras mensagens, trocando mensagens, inclusive, com outras pessoas, e nessas mensagens teria ali também, inclusive, algumas ameaças que teriam sido trocadas por conta da possível obstrução de provas contra si diante dos desdobramentos dessa operação. Claro que a gente precisa acompanhar todos os detalhes, inclusive como vai ser e os próximos desdobramentos desse caso também, mas é o fato que chama bastante atenção nessa quarta-feira, e agora atenções todas voltadas para a cobertura e também para os desdobramentos desse caso e da prisão de Daniel Vorcaro. Luara. Muito obrigada, Kenzo Machida, trazendo atualização e apuração em tempo real aqui no News Primeira Edição. E é claro que não só o Kenzo Machida, mas toda a nossa equipe continua apurando o que tem de novidade, mas essa terceira fase da Operação Compliance Zero.